Existem pessoas cobras em todo lugar. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu quero contar uma história. A história da advogada cobra. Essa história foi inspirada e até mesmo motivada a ser contada a partir do comentário de uma internauta. Aliás, faça que nem a Patrícia. Ela colocou naquele vídeo a história da professora cobra. Sim, já trabalhei com pessoas cobras. É muito difícil e em todas as áreas há pessoas assim. Até na minha primeira faculdade teve uma colega que competia comigo e escondeu meu trabalho para perder nota. Época dos trabalhos físicos ainda. E ao perceber que, de fato, quando eu contei a história da professora cobra, eu recebi várias mensagens de pessoas que também já se viram nessa situação, com colegas que, nos mais diferentes ambientes, de uma forma ou de outra, tentaram puxar o tapete. A história que eu vou contar aconteceu comigo no meu primeiro estágio. Lembra, naquele mesmo escritório onde a advogada me chamou de burra? Então, lá começou, depois de um ano trabalhando lá, só eu acabei ficando, os outros estagiários acabaram saindo por N motivos. Eu falei assim, não, agora eu tô ganhando a confiança da advogada e ela deu uma oportunidade para uma antiga colega de faculdade que tinha mais ou menos uns 10 anos de formada. Essa advogada, ela no começo parecia muito coitadinha, sabe? Dizendo que não tinha nem o que comer, né? Eu até fiquei com dó dela, porque ela tinha filhos, o marido estava desempregado e ela já tinha uns 10 anos de formada, mas assim, a carreira dela não deslanchou. Então ela implorou uma oportunidade de emprego para a antiga colega de faculdade, que no caso era minha chefe. E aí então ela começou a trabalhar de forma muito humilde, falando mansinho, sabe? Eu sempre desconfiei de pessoas que falam muito manso, sabe? Com aquele não tom natural, né? Porque tem gente que tem o tom natural de falar assim, mas tem gente que você vê que é forçado. E essa era um jeito forçado, porque você percebia quando ela falava no telefone com o marido, ela falava grossa, ela falava brava, ela falava estressada. E com a gente ela falava de uma forma muito delicada. Com o passar do tempo, você percebe que ela começa a soltar as garras, né? Que o modus operandi da pessoa cobra é o mesmo. Ela começa mansinha e depois vai soltando as garras no sentido de começar a querer espaços e querer conquistar confiança. E qual era o jeito dela de conquistar confiança? Prejudicando os outros. Então ela tentou prejudicar a secretária, ela tentou prejudicar a mim, né, que era uma simples estagiária. Então ela falava assim, às vezes tinha alguma coisa que, né, não estava sabendo ou estava em cima do prazo, ela falava que a culpa era minha. Sem nem eu saber o que estava acontecendo, ela falava, foi a estagiária que não anotou, foi a estagiária que não viu. E eu nem cuidava dos casos dela, né? Mas eu falava assim, né, sei lá, acho que eu devo ter comido bola. Porque eu era muito ingênua, né? Eu tinha um ano de faculdade, então eu não sabia ainda lidar e achar que, poxa, uma advogada formada, você acha que ela vai ter esse tipo de postura? E tem. Então, tomem cuidado. E nisso, as atitudes começaram a piorar, né? De uma forma, sob uma ótica, sobre um olhar ético, né? Ela deixava algumas petições escondidas, ela roubava petições, ela roubava documentos. E eu falei assim, gente, mas será que ser advogado é ser assim? Quando. E aí vem o motivo de eu perceber que era uma pessoa muito perigosa. Ela passou a ter, depois de um tempo, raiva de mim. E eu não sei por quê, né? Eu sempre chegava sorrindo, apesar dos pesares e das broncas que eu levava. Eu sempre chegava sorrindo, cumpria meus trabalhos, anotava as coisas, fazia as petições e ok. Até o dia que ela puxou assunto comigo do nada. E eu falei assim, gente, essa mulher tá esquisita, né? Até brincou, trouxe alguma coisa
um docinho para gente, para mim, para a secretária, a gente começou a duvidar. E aí foi então que a advogada, né, a nossa chefe minha, da chefe dessa cobra, falou assim: olha, vai lá no fórum pagar essa guia. E já que eu estava lá no banco, e na época, vamos falar assim, mais de 20 anos atrás, não tinha acesso ao extrato bancário direto, né? Então a gente tinha que ir na boca do caixa tirar o extrato. Já que eu estava pagando a guia, e eu lembro que era véspera de carnaval, animada, né? Jovem. Não, vou pular carnaval, sair com as minhas amigas, me divertir bastante. Tenho meu dinheirinho lá guardado do carnaval e tá tudo certo. E aí, falei, bom, véspera, né? Eu tô pagando a guia, vou tirar um extrato para ver se a minha conta tá tudo ok pro carnaval. Foi quando eu vi que não tinha absolutamente nada de dinheiro. E eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa com o dinheiro. Eu falei, nossa, será que eu gastei tudo isso? E aí foi que ela tava lá escrito, olha, compensação de cheque. Nossa, o que será que eu gastei? Eu não sabia o que eu tinha gastado. E aí eu cheguei e falei assim, nossa, deixa eu dar uma olhada no meu cheque. Quando, para minha surpresa, o cheque, ele era a última folha, né, do talão. O talão geralmente tem 20 folhas, era a última folha. E foi rasgada de maneira para não perceber que estava faltando a última folha. Então, não era para eu descobrir tão cedo que esse cheque tinha acabado de ser compensado. E para minha sorte, e eu falo que eu sou muito iluminada, deu tempo de eu sustar o cheque, eu impediu a compensação e nesse momento que se pede, eu pedi também para segurar o cheque. E aí eu fiquei muito triste, por quê? Porque o único lugar que eu deixava minha bolsa sozinha era no escritório. Na faculdade eu não deixava, em casa, no meu quarto, mas assim, o único lugar público era no escritório. E aí eu falei assim, mas quem poderia pegar aqui o cheque? Foi quando o banco na época segurou a microfilmagem do cheque e aí eu fui buscar em São Paulo e eu descobri que tinha sido passado esse cheque para um taxista. Esse taxista depois contou que foi a advogada que passou para ele esse cheque em troca de uma compensação rápida. Então ela queria o dinheiro, então ele pegou e trocou para ela, né? E aí ele lembra, ele tem tudo anotado, e aí eu fiquei louca, eu fiquei triste, eu fiquei magoada, eu fiquei com raiva, eu me senti, sabe, burra, me senti. E aí aquilo começou a me tomar de uma tal maneira, porque assim, ao mesmo tempo eu não podia incriminá-la, porque ela já tinha nas costas dela um processo crime contra a honra, né? E ela já teve de caluniar alguém, então ela queria fazer que eu fizesse a mesma coisa. E aí eu segurei aquela informação até que eu conseguisse juntar todas as provas para poder então fazer o boletim de ocorrência contra ela, promover toda a ação penal. Só que teve um momento em que mesmo eu jovem, com sangue nos olhos, querendo prejudicar, meu pai me puxou no canto e ele falou assim, filha, eu te dou o dinheiro, né? Não vai guardar isso para você, porque isso não vai te fazer bem. E outra, ela fez aquilo que para ela é comum, né? Agora, o que você vai reagir perante a essa atitude dela de furtar alguém para prejudicá-la é que você tem que ver quem é você. O conselho do meu pai, eu acabei não fazendo nada contra ela e ela acabou, né, agindo, sabe? Sabe aquela pessoa que deve alguma coisa? Então ela começa a agir daquele jeito, sabe? Atropelando as coisas. E aí ela acabou brigando com a advogada e acabou saindo do escritório e nunca mais a vi. Hoje ela não advoga, não sei por quê, mas o que a gente conclui com tudo isso? Que
Primeiro, a gente tem que rezar muito pro nosso anjo da guarda, né? Porque foi o anjo da guarda que me permitiu, né, ter acesso a toda essa transação maquiavélica que ela tinha feito. E me protegeu para que eu não agisse ou ficasse guardando aquela mágoa, porque aquela mágoa ia servir para me prejudicar, para me consumir, para criar um sentimento ruim dentro de mim que não ia valer a pena. Afinal de contas, cada um dá aquilo que tem no seu coração. E isso foi libertador para mim, embora na época eu não tinha muito entendido, mas a gente tem que inclusive aprender com essas pessoas a o que não ser, e especialmente que tem cobras em tudo quanto é lugar, em todo quanto é ambiente, ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que também tem uma história inusitada com pessoas cobras e que, de repente, a gente se revolta porque a gente não é igual, tá bom? E faça que nem a Patrícia. Comente e mande mensagens. Isso acaba inspirando ainda mais a fazer vídeos como esse aqui para você daí, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.